Oi, eu sou o PKB e o vídeo de hoje é sobre a ansiedade. Veja, a primeira coisa que eu quero começar falando no início desse vídeo é que a ansiedade é uma ilusão. Não uma ilusão no sentido de que não existe, mas que a ansiedade em si é uma ilusão. Uma ilusão que aumenta problemas pequenos ou que sequer são realmente problemas de verdade. Uma ilusão que nos faz temer, nos faz ter medo do futuro, medo de não saber o que vai fazer depois de, sei lá, sair da escola, da faculdade, medo de não saber se vai dar certo com a garota que gosta, medo de ficar doente. Uma ilusão que trabalha o medo do homem. Um mecanismo de defesa que o homem naturalmente tem, só que tá quebrado, que em vez de servir para situações reais, como, sei lá, fugir de um assalto, estaria ativo para coisas bobas, coisas do cotidiano. E apesar de ser evidente os males que a ansiedade traz para uma pessoa, pouco se trata da origem da ansiedade, não de uma pessoa em específico, mas no geral. Há uma razão para a ansiedade moderna existir, uma razão muito mais simples do que parece, que é: o homem se esqueceu de Deus. E antes que você venha, que eu tô com um papo católico, com uma ideia ridícula, não, apenas analisemos de forma fria. Em tempos teocêntricos, um homem podia olhar para 3 direções diferentes. Para cima, ele via o céu. Para frente, ele olhava para o mundo. E para baixo, ele olhava para o inferno. Um homem com a capacidade de ver 3 mundos diferentes. E quando as coisas boas lhe aconteciam, não se vislumbrava com as coisas boas, porque quando olhava para baixo, via o inferno. E sentia que a qualquer momento podia cair, e que aquela felicidade era passageira. Do mesmo modo, quando as coisas ruins aconteciam, olhava para cima e via o céu. E o céu lhe dava esperança, e a certeza de que, não importa o que aconteça, o mal um dia iria acabar, um dia tudo isso acaba. E dessa forma, o homem que vivia no meio olhava tanto para cima quanto para baixo, e havia, sob certo aspecto, um equilíbrio psicológico, de forma que a existência de Deus influenciava até mesmo as pessoas ruins, as pessoas malvadas. Veja, imagine as piores pessoas desse século e do século passado. Você vai ter Stalin, Hitler, Mussolini, o Kim Jong-un. Olha o tipo de maldade que essas pessoas fizeram e compare com vilões do passado, sei lá, Napoleão, por exemplo. Por mais que Napoleão tenha sido um homem terrível, quando os soldados dele foram e deram a sugestão de fundar uma igreja, o que ele responde é aquela famosa frase que ele diz que para fundar uma igreja, primeiro eu precisaria morrer e depois ressuscitar. A primeira eu não quero e a segunda eu não posso. Então note que até em gente ruim antigamente havia certo escrúpulo, certo medo do inferno, por mais que fizesse coisas ruins. É como se sob o olhar de Deus até o capeta temesse. Mas se não tem Deus, então não há medo, não há mal, então simplesmente não sobra mais nada. Não existe o olhar pra cima, nem o olhar pra baixo, e há somente o agora. E se há somente o agora, se somente essas coisas importam, então por que eu não poderia fazer o mal? O homem antigamente, tendo essa capacidade de ver os 3 mundos, vivia de forma equilibrada, mesmo nas melhores e piores situações. Mas o homem moderno não, se esquecendo de Deus. Agora o homem moderno não é mais capaz de olhar os 3 mundos, mas apenas um, o mundo material, o mundo físico. Se o homem não consegue ver, para ele não existe. E a mínima contrariedade, a mínima dor, a mínima dificuldade já lhe traz desesperança, depressão, tristeza. Vivemos num mundo em que Deus não existe. E é claro que se Deus não existe nem céu e nem inferno, e somente essas coisas, é óbvio